Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafa Salia. Semanalmente trazemos alguém aqui, algum convidado muito especial para falar sobre saúde mental. E hoje estamos com a presença de um neurocientista, expert aí em comunicação. Estamos aqui com o William Borghetti. Beleza, William? Bom, Rafa, valeu. Eu também estou aqui. É, esse mesmo, já pegou, já sacou. O Eu Também justamente é isso, né? O nome do programa é o Eu Também Acolhedor. Tipo, eu também estou aqui, eu também busco ajuda, eu também preciso aprender a falar em público. Legal. Eu também fui adolescente, eu também tenho um filho adolescente. Cada um vai incluir o seu também aí. Perfeito, muito bom. No seu cotidiano. William, acredito que a galera pergunta zilhões de coisas pra você. Você teve um vídeo que viralizou falando sobre adolescentes, não foi isso? Exatamente. Então, obrigado aí pela oportunidade. Vamos bater um papo sobre esse tema. Eu brinco, né, que fala assim, seu filho ele tá só com uma dificuldade mental, chama adolescência. Mas fica alguns anos. Fica tranquilo que passa sozinho, assim, né? O sistema aprende a viver e realmente, quando a internet me conheceu, assim, onde deu o boom das pessoas parar na rua, é meio, né? Tô no metrô, alguém vem, quer tirar uma foto. Sério, nesse nível? Sim, só que as outras pessoas não conhecem. Que acha estranho. Tipo, quem que é esse cara? Que é o cara do Bee Gees, querem tirar foto, falam do Dave Grohl, do Foo Fighters. Também. Do Foo Fighters. Nossa, o do Bee Gees eu fui longe agora. Foi bom, obrigado. Gostou? Fico lisonjeado pela comparação. E estourou num primeiro que foi uma conversa que eu tive com uma mãe sobre o filho não querer tomar banho. Então você vê que um comportamento simples de um adolescente se torna um conflito dentro de casa. O moleque, né? 14 anos, moleque. Não queria tomar banho e a mãe dele foi atrás de você. Eu dou aula numa escola e eu era professor desse aluno, agora ele já se formou, né? Já faz tempo, então ele já está formado. E numa reunião de pais, a mãe pediu para falar comigo depois da aula. Eu posso conversar? Depois da reunião, né? Esse é o contexto. Eu pensei que ela foi atrás pela internet. Ela falou, posso falar com você e tal? Eu falei, claro, vamos lá. E aí ela falou, eu achei. Você dava aula do quê, né? Eu dou aula de neurocomunicação. Sim, desde essa época. Desde essa época. Ok. Então, assim, a mãe, eu quero falar com você, porque às vezes a gente já pensa droga, a gente já pensa uma coisa assim, né? Eu quero te conversar um negócio particular do adolescente. Mais sério. A gente já vai para esse lugar, já se prepara para o pior, né? E ela falou para mim o seguinte, ela falou, meu filho não quer tomar banho. Aí eu falei assim, quantos anos? Tá, e aí, né? Tipo, seu neném tem quantos anos? Ela falou, não, porque onde já se viu. E aí a frase que eu usei, que eu falo no vídeo lá, eu falei, mas quem falou que tem que tomar banho? Tipo, quem que inventou essa regra? Depende do país, por semana. Cultural, né? O gringo tem um monte de país aqui que os caras não gostam de tomar banho. Talvez ele só tá num país diferente. Às vezes ele nasceu no país errado. Ele só tá numa contextualização diferente. E ela falou, não, mas ele tem que tomar, e não sei o que e tal. Eu falei pra ela, o adolescente, ele gosta de testar até onde vai a fronteira. Ele falou, eu vou empurrar um pouquinho para ver o que acontece. Então ele vai porque o adolescente, ele é feito, a concepção do adolescente, que é essa transição infância para fase adulta, que a gente chama de adolescência, e que a neurociência vai chamar de adolescência até os 25, nessa coisa de com 18 tá pronto, né? Mas assim, o adolescente ele vai testar até onde ele pode ir. Então, muito do nosso papel como adulto, independente se a gente é pai, professor, irmão, primo de um adolescente, se a gente gerencia ali com algum adolescente, é colocar o limite para ele, do tipo, até aqui você pode ir, até aqui não. Só que, por exemplo, tomar banho é uma coisa que assim, a mãe tem que chegar, meu irmão, você já tá com barba na cara, você não quer tomar banho, o problema é seu. Azar o seu. Só que não vou ficar trocando roupa de cama com você dormindo sujo. Você não vai ficar trocando de roupa todo dia. Então, assim, você quer não tomar banho? Tá liberado. Só que você tem que segurar o rojão. E eu falei pra ela, deixa 3 dias sem tomar banho. 3 dias sem vai fedendo pra escola. Finge que não é com você. E adolescente, meu irmão, fede. Ele tá com hormônio a milhão ali. Tomando banho já fede, moleque. É muito louco. Deu 3 dias, cara. Ele se toma 3 banhos por dia agora. Porque começou o ambiente que ele convivia, que pro adolescente o ambiente do grupo é o mais importante até que os pais.
Então não importa o que os pais acham, se os amigos acharem legal, e não é diferente de nós, adolescentes. Sim. Adolescente, assim. Então começou a ser zoado na escola. Falou, mano, tá fedendo, o que tá acontecendo? A menina, não, chega perto, não. Tá. Ele mesmo já... Ele mesmo falou, não, isso, putz, me liguei que não é bem por aí. Não é assim. E aí é uma frase que eu gosto de dizer, adolescente não ouve, adolescente sente. Ó. Adolescente não ouve. Você fala assim, não use drogas, adolescente. Se falar para adolescente não usar droga funcionasse, não existia no mundo, porque a escola fala, a mãe fala, o pai fala, o professor fala, a televisão fala, todo mundo fala para o jovem não usar droga. E ele continua usando. Por quê? Porque ele acha descolado, ele acha que fumar é da hora, que beber é muito legal e tal. Então o adolescente sente. Então quando você fala assim, você quer segurar o B.O., segura. E ele vai lá e testa e vê que vai quebrar a cara. Tem coisa que não dá pra gente... meu filho quer experimentar droga, eu falo, não, tudo bem, experimenta lá. Não, né? Então é uma coisa que a gente põe no limite. Agora, tem que tomar banho, escolher a roupa que quer usar. Se vira. Essas coisas, sim. Dá pra deixar ele tomar a decisão. E adolescente, cada hora mudam, vai. Era dos 14 aos 18, agora subiu. Qual que é a faixa etária que é considerada adolescente? Para a neurociência, para o entendimento da neurociência, a neurociência ela vai trabalhar com um processo biológico, a maturação desse ser humano. Então, a ideia é que a infância ela vai ali até o momento que aquele indivíduo ele é capaz de se reproduzir. Tá. Então, o menino começa a ejacular e a menina começa a menstruar. Ali a infância termina e começa a adolescência. Então essa é um marco ali. Que divisão, vai. Que tem casos de 9 anos, tem casos de 12. Fica ali. Fica porque... E muda até o jeito da criança. Biologia não conhece calendário, né? Não sabe o que é 9 anos. Ou que é 10 e meio. Não sabe. Então a infância a gente vai considerar até esse momento. Porque o comportamento muda, porque o hormônio muda. E essa coisa toda entra em ebulição. E você tem que ter outros cuidados ali, né? Então, uma criança que... uma menina que menstrua e ela não tem nenhum tipo de orientação sobre sexualidade e ela... uma vontade, porque muda, sim, o sistema entra para aquilo ali. A máquina muda. A máquina muda. E ela se relaciona até com uma outra criança, sim, daquela idade e engravida sem saber. Sem saber. Exato. Aí a adolescência, ela vai correr até mais ou menos os 25 anos. Por que a gente usa essa métrica de... Empurraram aí mais 5, não era até 20? Por que a gente usa a métrica do 25? Porque, em média, é o momento que o córtex pré-frontal, essa parte que fica atrás da nossa testa aqui, ele fica desenvolvido. Então, para que serve o córtex pré-frontal? Ele tem centenas de coisas que ele faz, mas 3 aqui para a nossa conversa. Ele inibe comportamento, ele faz gestão do tempo e ele toma decisão. Eu vou pela rua de cima ou pela de baixo? Como macarrão ou como bife? Compro uma bicicleta? Caso eu compre uma bicicleta, não tinha aquela propaganda? Então, essas decisões racionais é o córtex pré-frontal que toma. Gestão do tempo. Essa coisa assim, não, tudo bem, eu estou postando vídeo aqui, ninguém está vendo, mas tudo bem. Eu tenho tempo para trabalhar, daqui a pouco. Essa coisa de passado, futuro, córtex pré-frontal. Teu gato tá lá em casa dormindo muito de boa, porque ele não sabe, ele não tem noção de amanhã. Ele fala, será que vai ter ração amanhã? Ele vive hoje. Não, mano, ele tá... Ele vive a vida, não tem? Tá lá, curtindo, ele não tem ansiedade. A ansiedade é humana por causa dessa coisa do pré-frontal de te jogar lá pra frente. Se eu te perguntar aqui o que você pretende aos 70 anos, você vai lá pra frente, pensa e volta. Né? E inibição de comportamento. Essa coisa de eu quis quebrar, eu quis bater, eu quis chorar, eu quis fazer alguma coisa, mas algum negócio ali na minha cabeça diz, não faz que vai dar problema. Que é o córtex pré-frontal. Então é cientificamente comprovado. Isso. Sim, até os 25. Isso é assim, bem desenvolvido na ciência, muitos artigos e muitas coisas comprovando. E de novo, 25 é um número aproximado. Que a biologia não sabe. Porque a biologia não conhece calendário. Certo. Né? Mulheres tendem a ter um desenvolvimento antecipado, elas desenvolvem mais. Para um pouco antes. Então, sai da adolescência antes. Então a gente consegue ver, a gente está conversando aqui antes de gravar, né?
Você olha uma sala de 15 anos, você vê meninas são mulheres. Sim, e os meninos, são crianças grandes, né? Os meninos são crianças grandes, então tapa na orelha, não sei o quê, puxa o sutiã da menina. Não tem, assim, é uma criança grande. Enquanto as meninas, cara, as perguntas que vem pro professor é uma pergunta... Vocês se ligam nisso também? Total. É uma pergunta assim, mais inteligente. Profissional. Professor, como que eu uso a neurociência para passar numa entrevista de emprego e não sei o quê. E os moleques me perguntam assim, estelionatário usa neurociência? Puta, eu falo, usa! Eles querem ir pro lado ruim da coisa. Tipo, pra causar. Pra causar. A tua definição é perfeita. Já resolvida. Então ele vai até os 25. Então a gente põe em 25 um crivo para dizer que assim. Então, para aquele pai, para aquela mãe que está nos assistindo, que fala assim, mano, já era, tem 14 anos e não se acertou, já era. Não, fica tranquilo, começou porque agora, biologicamente ele precisa evoluir. E aí se a gente pega esses 3 pontos que eu falei, que é inibição de comportamento. Então assim, o adolescente ele simplesmente não consegue inibir o próprio comportamento. Quando a mãe briga, o pai briga, o que ele faz? Sai batendo porta, sai arregaçando. E às vezes o adulto, ele pensa assim, isso é um desrespeito comigo. Por quê? Porque se eu gritasse com meu pai, eu tomava mangueirada no ombro. Ué, mas aí isso é coisa de geração também, né? Que a gente estava conversando. Só que essa geração que é adulta hoje, que é o pai, hoje, o pai desses adolescentes... Que hoje em dia está entre os 32 e 45, sei lá. Sim, vamos colocar nessa... Chutei alto, né? Mas é 40, isso. Vai. Vamos pôr nessa faixa, é a geração que apanhou dos pais, mas que não deve bater. É a geração que o pai falava era ordem e lida com adolescentes que têm informação. Tem isso também. O adolescente hoje, que nós batemos um papo antes aqui, ele tem muito mais informação do que o adolescente há 20 anos atrás. Total. O que é uma bênção e uma maldição para o adolescente. Sim, porque ele está mais poderoso. Total. Só que aí vem a pergunta, ele está mais poderoso, mas qual informação dessas que é confiável? Ele tem várias informações. Tem muita informação. Agora, a informação que é boa tem que ter uma... Como chama aqueles caras que fazem... exposição de quadro, curadoria. Tem que ter uma curadoria. Eu tenho um monte de informação, eu vou decidir qual que é melhor. Quer ver um exemplo, cara? É engraçado, mas é técnico, tá? Acesso à pornografia. A nossa geração, cara, uma pornografia... Era bem... mano, tem um papelzinho aqui, uma fotinha, não sei o quê. Eu brinco que... Quando era bem restrito. Muito. O moleque ia na locadora, tinha aquela salinha que tinha uma cortininha. Escondido. Mano, você tipo entrava escondido, até o cara da locadora se ligar e te falar, sai. Tá criança aí. Era muito restrito. Eu lembro uma vez que levaram uma Playboy da Sheila Carvalho na escola. Puta, e começaram a sacar as folhas. Uma folha para cada um. A molecada ali. Para cada um ter uma folha. Aí tem uma folha ali, dobrei, guardei e já era. Essa aqui é minha. Quando eu abri, uma tava ela de biquíni. Porra, mano, mas de biquíni? Mas beleza, tem um outro lado. Aí virei do outro lado, era a propaganda do Marlboro, tá ligado? Puta, mas você não fuma de raiva até hoje. Então, exatamente. Então, assim, era muito restrito. Hoje, mano, moleque escreve assim, anão de ponta cabeça, cavalo azul com 4... Acha qualquer coisa, qualquer jeito, qualquer modelo, qualquer... E aí, o que acontece? Quando você tem esse acesso... E é um acesso com excesso. Né? Boa. Vou até adotar essa frase. É um acesso com excesso. Então, o que acontece? Num processo de vício, que a gente pode até entrar daqui a pouco para entender, ele precisa escalar. Então, ele assistiu um casal transando... É excitante, é legal, mas daqui a pouco não é mais legal. O sistema estabilizou, que é o que é a neuroplasticidade, né? A palavra plástico vem do grego plastikos, que significa aquele que se molda. Plastikos, aquele que se molda. Aquele que se molda. Então o que é o plástico? É uma coisa que é fácil, eu consigo moldar e fazer do jeito que eu quero. O cérebro é plástico. Então você põe um ser humano numa situação que ele nunca viveu, daqui 6 meses ele tá igual. Adequou, né? E você tem a questão da sensibilidade. Você vai perdendo a sensibilidade. Então, por exemplo, nós que moramos em São Paulo, né, que estamos gravando em São Paulo nesse momento, para quem está assistindo do mundo todo,
Eu ando por aqui, passo por uma pessoa em situação de rua, o que eu faço? Nada. Continua. Eu passo porque faz parte do cenário. Se nós trouxermos um suíço aqui em São Paulo, o cara vai ficar abismado em ver uma criança na rua no farol. Não é a realidade do cara. Um mês. Depois de um mês Depois ele também tá igual a gente, ele tá vivendo. Então o sistema estabiliza. O sistema aprende, porque é maluco você sofrer todo dia. Imagina, cara, se você sofrer por cada pessoa em situação de rua em São Paulo, você morre. Daqui até minha casa, Fica 50 alucinado. pessoas. Então o sistema, para te proteger, ele se adequa. Ele fala assim, isso aqui é normal. Que é o caso da pessoa que é abusada e vive num trabalho abusivo, a pessoa tem um relacionamento abusivo, ela se adequa. E meio que e repete. Exatamente. Ou repete ou repele. É um caso muito comum, sim. Pessoa que apanhou muito, ou ela bate muito, ou ela não bate nada. Ela repete ou repele, né? Certo. Então, só voltando naquele ponto. Bom. O adolescente, ele tem problema de inibição de comportamento, ele sai batendo pé, ele tudo, ele grita, às vezes ele ofende, ele pega aquele pontinho que te incomoda e usa na hora da raiva. Alfineta. Ele fala e tal. Olha a ferida. E aí eu falo pros pais, nesse momento, já viu amigo bêbado causando na balada? Não adianta você dar sermão pra ele. É assim, não deixa morrer. Tipo assim, não deixa morrer, no outro dia você senta e troca ideia. Inibição de comportamento, gestão do tempo. Então, uma espinha na ponta do nariz para adolescente, acabou a vida. Não tem mais vida, não tem mais por que viver, não tem mais sentido, tudo é uma vida não presta. Não quer mais ir pra escola, acabou. Não quer mais pisar na rua. Acabou. Enquanto o adulto tende, e aí a gente sempre vai trabalhar na ciência com tendência, né? Porque o comportamento não é uma ciência exata. Sim. O adulto tende a fazer o seguinte, pô, mano, eu tô com uma espinha, mas semana que vem não tem mais espinha. Vou dar uma gambelada essa semana aqui, semana que vem a gente segue. O adolescente já tem dificuldade com isso e tomada de decisão. Então vocês pegam um menino com 17 anos e falam pra ele, você tem que decidir qual faculdade você vai fazer, qual vai ser a tua profissão pro resto da vida. É a pior pergunta pra você fazer. Cara, é muito difícil. Isso que você falou do amigo, tem um teste que é muito conhecido na internet, galera que quiser ver, põe no YouTube aí que encontra. Os caras pegam um simulador de jogo e põem um adulto, um cara de 35, 40 anos, para jogar o simulador, e um adolescente. Só que no simulador, você tem que andar igual você anda na rua. As leis de para no farol, não sei o quê. Só que você começa a perceber que assim, os caras tirando racha. Tipo assim, só que você, né, beleza, você tá ali, você para no farol, você não sei o quê, faz todo o processo. Um adulto e um adolescente. Aí eles pegam os amigos, põe um monte de amigo do cara e fala pro cara adulto, fala, vai, corre, acelera. O cara fala, não, mano, tem um prêmio se eu conseguir. Tá? Sim. O adolescente caga pro prêmio. A hora que vê os amigos falam, vai, mano, cavalo de pau, ele manda. Atropela a pessoa, ele vai, por quê? Porque quando ele faz, a galera, você é da hora, e aí ele fala, eu sou, se como é bom ser legal, como é bom ser aceito, exatamente. E aí é onde ele começa a testar, e às vezes essa aceitação ela vem do quê? O cara é muito louco, ele vira cachaça, 1 litro de cachaça, ele pula do 3º andar. Se eu falar pra você, Rafa, vamos pular do 3º andar, você fala, mano, convênio, vou trampar, é uns pensamentos burocráticos, ruim. O adolescente assim, pensa duas vezes. Mano, as minas vão pirar. É esse tipo. E a gente já foi adolescente. Sim, é assim. Tô me vendo lá atrás. É assim. Cara, uma vez, eu toquei muitos anos, né? Toquei bateria muitos anos. Comecei a tocar com 14 anos na noite. É uma coisa até impensável hoje, Você né? tocava rock? Tocava rock. Bateria, realmente. O Dave Grohl é aí, né, a ideia. Eu, uma vez, antes da Boate Kiss, daquele acidente que aconteceu, eu coloquei fogo num prato de bateria. Tipo, passei álcool no prato. Risquei, joguei e ficou pegando fogo. Ficou pegando fogo, eu tocando. Quando eu bati nesse prato, o álcool que estava em cima voou, certo? Meu irmão fez dentro de uma casa, tava tocando numa casa, tipo o que aconteceu na Boate Kiss, fez, né? Sim. Os caras soltaram, acho que um rojão. Sinalizador, sei lá. Sinalizador e pegou fogo. E aquilo lá. Só que qual que foi a... Deu certo, não aconteceu no acidente. O que a galera... Até hoje, gente me encontra e fala, mano, o cara botou fogo na bateria, o cara é muito louco, o cara é mó legal. Atitude. E eu, mano, feio, pobre, tímido, bundão, ruim de briga pra caramba, eu sempre fui. Ali eu era
foda. Ali eu era legal, ali eu era... Brigão, quer brigão, feio e tal. Não era mal de briga, ruim de briga, feio, pobre. Feio, pobre e tímido. Aí pega e põe fogo na casa e acaba de ver. Exatamente. É onde acaba a vida. É onde o moleque... Só que ali eu era aceito. Nossa, cara, então assim, o baterista maluco. Tinha o cabelão comprido. E fazia assim, tocava, batia. Nunca toquei bem. Nunca fui um bom baterista. Mas eu brinco com sabe zagueiro ruim? Só que o cara é o seguinte... Cavalo, pedreirão. O cara me dá um drible... É voadora no peito. É o que a galera gosta. E a torcida gosta. Então o cara se sente aceito. Olha, você falou desse lance aí que você era mais novo e tal, a atitude fez, conseguiu e deu certo o negócio do fogo. Eu conversei com 2 amigos uma vez, foi triste lá do... Como que chama? MC Kevin. Uhum, que caiu do pulou prédio, da o que dizem, né? Que ele pulou da sacada pra se livrar da namorada. Foi uma fatalidade, foi triste. Agora você já pensou se dá certo? Então, o cara Quantos moleques iam falar, ele é o cara, ele fugiu pela sacada, ele pulou de um andar pro outro e não morreu, traiu a mulher. Você imagina quanta gente ele não ia continuar instigando a fazer besteira. Eu tenho um primo, o Nix, um grande abraço pra ele, ele fala uma frase assim, a diferença do gênio e do louco é quando dá certo. E é verdade. Se o cara é técnico de futebol, o time tá perdendo lá 45 do segundo tempo e fala, goleiro, vai pra área. O goleiro vai para a área e faz um gol, o time é campeão, o cara é gênio. Agora o goleiro vai lá, a bola pinga, chuta e faz o gol, toma mais um, o cara é um animal. Pra que foi mandar o goleiro? Tem que ser... Então, assim, olha como a validação do comportamento é importante. Pro adulto isso é importante. Você imagina... Para adolescente que tá buscando aceitação. Tá buscando. Então, por exemplo, quando esses vídeos estouraram no meu Instagram... Foi um vídeo de 1,5, foi um vídeo de 2,5 e foi um vídeo de 7 milhões. Na sequência, assim, tipo, quase dentro de 40 dias, vai. Uau. 3. E chegou, Rafa, assim, teve um dia, o pico, quando você olha lá nos seguidores, um dia teve um pico de 8 mil seguidores num dia. Um dia só. 8 mil pessoas entravam na minha rede. Não, loucura. Mensagem. Eu fazia assim na notificação, já perdia o comentário. Tem um comentário aqui, bum, atualizou, nunca mais. O famoso... uma loucura. Eu fico pensando assim, cara, hoje eu sou ninguém na internet. 100 mil, você pega o Whindersson. É muita coisa, mas ela tem 1 milhão. Eu fico imaginando o Whindersson, o Ronaldinho que bateu 60 milhões de seguidores, sabe? Sim. São coisas, eu não sei fora como que esses caras gerenciam isso. Tem gente que não consegue gerenciar, né? Só que assim, muito hate. Veio a galera falando. Mas muito. E se você pegar pra lá, você tá ferrado. Só que eu não tava preparado, né? Eu não fui treinado pra do nada. Porque quando você faz assim, eu tenho 1.000 seguidores. Agora tenho 1.500. Agora tenho 2. Agora tenho 3. Agora tenho 4. Você vai. E aí você vai aprendendo. 500. Pô, tinha 5 haters, agora tenho 6. Aí daqui a pouco eu tenho 7. Beleza. Eu entrei em janeiro com 11 mil. E os vídeos estouraram em fevereiro. Então em janeiro tinha 11 mil e em março tinha 80 mil. Nossa. Então, mano... E vende tudo, né? É assim, ó. Sabe a barreira lá da Vale, quando estourou lá na Mariana? Desce de tudo, mano. Desce de tudo. Sem filtro, sem peneira. Então assim, tem cara que eu vou reticência sua mãe. Assim... Mas por quê? Porque de graça. Louco, de graça. Tem louco. O nome já diz, né? É louco, assim. É uma coisa impressionante. A imensa maioria, 90% dos comentários que eu tenho, se você entrar lá em qualquer vídeo, nos vídeos que estão bombados, se você ler o comentário, 90% é vídeo legal. Como que tá o Instagram? Aproveita e fala. É @william.borghetti, mas se você colocar neurocomunicação, você me encontra. Vai aparecer. Aparece o primeiro lá. Cara, então você acorda, tem 150 pessoas te xingando, você tá falando merda, cala a boca, seu burro. Depende do dia que você tá, do estado de espírito. Você começa a ficar zoado, velho. Você começa a falar, mano, como que você gerenciou cada vídeo que eu coloco dá um problema. Como que eu gerenciei? A hora que eu me liguei que assim, tem 150 caras me xingando, mas tem 3 mil elogiando. Obrigado, isso tá contribuindo, nossa, eu fiz isso que você falou com meu filho e minha vida mudou, meu relacionamento com meu filho mudou. Só que eu tava focando num cara que tava... E assim, ó, e aí eu comecei a entender. A ciência, a gente trabalha muito com estatística e padrão, né? Você trabalha com estatística e padrão, vai entender o que
que acontece com todo mundo? Então o que eu comecei a perceber? Primeiro, não me seguia. Se ele não me segue, por um acaso meu vídeo passou no feed dele ali, ele xingou, mas se eu chamar esse cara amanhã, ele não sabe nem... Não, eu não xinguei. Ele nem lembra. Tá xingando todo ele tá mundo xingando na internet. aleatoriamente, Passou ali na cara dele, ele xinga. Então, não me segue, xingou aleatoriamente, e assim, cara, eu comecei... Não tá me xingando, não é pessoal. O cara tá ali com a amargura na vida dele, ele xinga. Descontar em alguém. Então, aí eu comecei a ir pra esse lado, e aí tem outra coisa. Na rede social, quando você é o autor do vídeo e você comenta, ou você curte um comentário, esse comentário sobe. O comentário bom. Qualquer um que você... Se você comentar e curtir, quando, por exemplo, você tem um vídeo, começou a vir comentários, bons e ruins. Os que eu respondo, quando você entra no meu vídeo, os que eu respondo estão em cima. E os que eu não respondo estão embaixo. Porque a rede social entende o seguinte, é um comentário relevante para o criador do conteúdo responder e comentar. O que eu comecei a fazer? Deixei no limbo. Responder as pessoas. Responde quem você acha que deve responder. E veja bem, não é quem discorda de mim. Porque tem muita gente que discorda de mim educadamente. William, eu tenho um outro posicionamento sobre isso. Vinha desse legal, legal. Esse aí eu troco ideia, converso. Esses dias eu estava num podcast e eu estava falando de uma molécula de ATP. Que é a molécula de trifosfato de adenosina, que é a nossa molécula de energia. Né? E aí eu falei célula de ATP. Já caiu uma tipo, é errado. É um conceito. Pro que eu tava explicando e pro público que me segue, eu não dou aula pra outro neurocientista ou pra biólogo. Eu dou aula pra pai. O cara é eletricista. Ele precisa saber que existe um sistema que faz tal coisa. Para essas pessoas funcionou normal. Uma pessoa viu e falou, William, acho que você se enganou. Equivocou tal. Eu falei, cara, eu sei que é uma molécula e eu não sei por que eu falei célula. Só que assim, eu devo ter quase 100 horas de podcast gravado. As traves saem, não tem como. Aqui toda hora eu tento me corrigir também, que escapam. Fala alguma coisa ou outra errada, português, eu me corrijo. Isso. Mas pô, se eu ficar me corrigindo toda hora... Porque a gente tá raciocinando e falando e tal. Então assim... E quer passar a informação certa. Eu falo, cara, muito obrigado, agradeço, tal. Pelo posicionamento. Às vezes eu até deixo fixado o comentário do... Porque às vezes a pessoa assiste, ela já vê que já foi falado e tal. Legal. Então hoje é assim... Se eu abrir agora o meu Instagram aqui, cara, eu te mostro em tempo real aqui, xingando. E outra coisa que é classicão, assim. Zoado. É política. Aí não dá, né? Se eu escrever assim, ó, eu gosto de mesa preta. Alguém vai fazer uma referência e xingar o Lula, e alguém vai fazer uma referência e xingar o Bolsonaro. Que já nem tá mais na parada. Alguém vai xingar e vai fazer uma... Não, você gosta de mesa preta porque você é comunista e comunistas gostam de mesa preta. A outra, você é fascista e não sei o quê. Porque você não falou da mesa branca, que é uma religião que mano, assim, a galera começa a viajar. E é bonito a associação dos caras. Ela fala, cara, esse cara ele foi longe na associação. Pensou, assim. Né? Então tem um vídeo que eu faço, que eu peguei um vídeo, na verdade, pronto, que assim, ele tá lá, inclusive, é um vídeo atual. Certo. É um passarinho, assim, que ele tenta pegar, tem uma minhoquinha andando, ele é um passarinho filhote. Só que ele chega perto do passarinho, abre a boca e fica com a boca parada pra minhoca entrar. Por quê? Porque quando a mãe traz, ele abre a boca e a mãe põe a minhoca ali. Ele põe assim, a minhoca foge. Aí ele anda perto da minhoca, abre a boca, a minhoca foge. E aí eu peguei esse vídeo e disse, cuidado quando você dá tudo na boca do teu filho. Porque é legal você ensinar ele a buscar. Fiz uma analogia com aquela imagem. Cara, nossa, centenas de comentários assim. Aí, ó, picanha, que o Lula falou que ia dar picanha agora, não sei o quê. Ó, os filhos do Bolsonaro. E aí fica fazendo essas analogias, cara. A gente vai tirar corte desse podcast, alguém vai fazer uma associação política, com a gente falando de trifosfato de adenosina. Alguém vai fazer uma ligação. Então, aí eu aprendi o seguinte. Quando você entra no debate, você traz esse cara pro teu nível, né? Sim. Se eu chegar agora lá e falar, Mike Tyson, quero subir com você no palco, mano, ele vai dar risada. Acho que eu vou entrar no palco com você? Como fala?
Uma analogia. Uma analogia bacana. Ele não vai nem dar atenção você falar com ele. Ele vai entrar no sabe ringue que com ele um se cara, arrebenta. com um cara do nível dele. Então, quando eu chamo esse cara pra discussão, eu tô dando um status pra ele que ele não tem, ele não merece. Eu tô dando palco pra louco dançar. Sim, você fala. É aquele lance de se rebaixar o nível que tá sensacional essa sua analogia. Chama o Minotauro pra porrada. Ele vai. Ele fala, cara, pra quê? Não vai falar nada, né? Ele vai dar risada. Tipo, pra que eu vou entrar num negócio desse? Só que nesse ponto, Rafa, eu sou um adulto com 37 anos que já vivi umas coisas aí e tal. Então, o gerenciamento emocional que eu tenho, e aqui eu tô usando a palavra, pode abrir até um parênteses pra gente falar de controle emocional, que não existe. Emoção não se controla, se gerencia. Então eu sinto medo, eu sinto agonia, eu falo, mano, os caras estão me xingando. Eu sinto igual qualquer outra pessoa. A diferença é que eu vim aprendendo a gerenciar. Gerenciar? Não controlar. Tipo assim, eu não vou ter medo. Eu não vou ter... Não, eu tô com medo, mas vou caminhar. Entende que é diferente de controlar? Sim. É igual você entra um bandido armado com um fuzil que fala, não vou ter medo. Decidi aqui agora que eu não vou ter medo. Impossível. Emoção foi feita para não ser controlada. Não dá, né? A gente gerencia. Né? Inclusive o papel terapêutico. Aliás, mandar um abraço para as meninas, né? Karine e a Nath. Nathalie, que fizeram aqui a conexão entre a gente, que são exímias nesse assunto. Sensacionais. É para isso que o terapeuta ele serve, né? Para ajudar você a gerenciar. Então, assim, eu, um adulto que tô trabalhando ali na minha rede social e tal, eu capenguei para aprender, cara. Você imagina um menino que estoura com 15 anos. Sim, para ter para gerenciar aí as emoções. É muito difícil, cara. Tanto que você, não é raro, casos daqueles artistas que estouraram crianças, balão mágico, essas histórias assim. Que esqueceram de mim lá, o Macaulay Culkin. Os cara, é muito difícil, porque imagina uma criança, a menina agora aí, a Larissa Manoela, a Maria Joaquina, né? A gente até, os caras estavam zoando, eu achei muito incrível, porque o meme, o Cirilo agora é a hora dele falar assim, vamos lá, eu te pago o milho, porque o Cirilo tá bombando, tá na Globo, né? Tá no hype. Tá no hype. Então, assim, os papéis se invertem. Você é o provedor da sua casa. A criança começa a bancar a casa. Então, assim, seu pai fala, não, você não vai pra praia. Cala a boca, eu que pago. Não, mano. Aluguel, eu que banco, pô. Eu que ponho dinheiro aqui dentro. Então é uma coisa, cara, que se os pais não têm assim uma conversa, um negócio muito legal, uma coisa muito bem estruturada, acontece esse tipo de coisa aí que aconteceu. Que você vê, cara, destruiu uma família. O que devia, a prosperidade que deveria falar assim, bom, agora a gente tá bem. Piorou tudo. Piorou. Por mais que a grana vá pra menina, por exemplo. O dinheiro todo vai pra... E aí? E a harmonia não vai mais rolar? Sim, exatamente. Não, acabou, velho. Acabou. Por mais que assim, beleza, me exaltei, mas, cara, jogou no Fantástico. O ventilador tá aí. A gente tá falando de milhões, assim. A gente tá falando de... O Brasil inteiro tá sabendo disso. Vamos pôr assim, ó, pra errar, pra baixo, 100 milhões de pessoas ficaram sabendo disso. Metade da população brasileira. Mas tá jogando muito. 100 milhões de pessoas sabem da briga que você teve com a tua mãe. Com a tua mãe. Coisa que era pra ficar nas quatro paredes. Você rachando o bambu da sua mãe e do seu pai. E a mãe devolvendo a paulada. Não é fácil, cara. Então, assim, o adolescente precisa dessa... Do limite? Qual? Não, tô dizendo com ele é difícil pra ele gerenciar isso. Então eu tô falando de um homem adulto... O exemplo de 37 anos já foi meio complicado de gerenciar. Bem complicado, entendeu? Agora você imagina um menino que do dia pra noite, sei lá, ele estoura lá no Free Fire, lá com 10 anos, e o cara entra lá e fala, você é um merda, vou matar sua mãe, sei lá, essas atrocidades que os caras falam. Fala, o menino fala, mano, minha mãe vai morrer? Como é que... não tá acostumado a levar não. E a hora que leva... Meio não já... E é um processo que, se ele acontece devagar, é uma coisa. Mas normalmente a internet é assim, ninguém, blum. Meus vídeos, cara, tipo, no dia anterior ao meu vídeo estourar, eu lembro que eu tinha alcançado 18 mil contas. E você tava... 18 mil contas, tinha alcançado nos últimos 30 dias.
foi para 7 milhões de contas alcançadas. 7 milhões? 7 Você vê que muita milhões. gente não segue, né? Não, você chegou a 7 milhões de negros só. Sim, a pessoa curte, a pessoa às vezes trabalha, mas não segue, enfim. É uma loucura. É uma loucura. E é o que eu te falei. Se a gente pegar o grande produtor de conteúdo do Brasil, eu tô na rabeirinha ali. E é muita coisa. E é muita coisa. Ou a gente tava batendo um papo também, tudo antes, né? Antes, foi mas bom, aqui o na hora. papo antes foi... Sim. Tava falando de que você falou, fez a analogia da minhoquinha e do passarinho, que ele fica com a boca aberta esperando. E no caso da mãe, que também quer super proteger. E até aquele lance de adolescente para adulto, o pai passa o bastão pro filho continuar. E nesse caso ele segura o bastão. Quando eu comecei a trabalhar atendendo adultos com questão do medo de falar em público, eu comecei a atender e começou a dar muito certo, então eu comecei a atender muita gente. Eu devo ter atendido na casa dos milhares. Assim. Quando você atende muita gente, você começa a encontrar padrões. Você fala assim, cara, todo mundo que vem aqui tem essa característica. Fala isso, usa essa palavra. Então você começa a entender, aí você fala para a pessoa assim, você tem isso? A pessoa, tem, como você sabe? Porque já 30 iguais você um padrão e tal. E aí eu desenvolvi alguns padrões. Um dos padrões que eu tenho de pessoas que são inseguras para falar em público, só que o falar em público é uma insegurança que você consegue enxergar ela acontecendo. Porque não tem meio falar em público. Ou você fala ou você não fala. Você enfrenta o palco, você enfrenta a câmera, ou você não enfrenta. Então, ali você consegue enxergar a insegurança da pessoa acontecendo. Começa a mexer os braços, passa a mão na testa, tá suando. A urina na calça. Tem casos assim? Extremo. Nunca vi essa de urinar, mas já vi de desmaiar na internet. E não é pouco. Tô falando pra você de urinar bastante. É que eu tô numa visão do cara que atende isso, claro, né? Então chega pra mim quem tá com problema, porta, né? Um dos casos, um dos padrões que eu encontrei é de adultos que foram crianças super protegidas. Então ele viveu na bolha ali a vida inteira e a hora que precisou estourar a bolha. A hora que você precisa tomar a própria decisão, a hora que você precisa assumir a sua vida e arcar com a consequência, você fala, nunca fiz isso. Só que você tem 35, 40. Quantos caras de 40 anos moram com a mãe? Assim, muitos. Tem vários. E aí a pessoa fala, mas essa geração, mas quem que cria essa geração? Não é. Cara, a geração, ela é essa daí. Ela é um resultado do ambiente. Então o que o ambiente proporciona? Por exemplo, entrou pandemia. De um dia pro outro, não sai na rua. Louco. Impensável. Cara, 6 meses a gente aprendeu a fazer tudo pelo Zoom, pedia o motoboy levar. Máscara, álcool em gel, chinelo do lado de fora. Aprendemos. Sapato. Plasticidade. Moldamos o nosso cérebro ali. E se não acabasse a pandemia, a gente ia viver. Ia seguir vivendo online. Sim. E tudo mais. Não sei se você percebeu, pode contar. Então, só para fechar o ponto da plasticidade, porque isso aqui é terapia do TDAH, viu? Aliás, a Nathalie, minha terapeuta. A Nath cuida do menino. Ela tá refazendo, eu falo que eu tô revalidando meu TDAH. Então, um dos pontos que eu trabalho é não deixar a tampa aberta. Porque pra quem tá assistindo, fala, cara, esses caras ficam abrindo um monte de tampa e não termina nada. E o apresentador interrompe, tá? Não é nem você. Tipo, eu vou abrindo, eu vou fazendo um parênteses, mas eu volto. Então, assim, a questão da superproteção você, na melhor das intenções, a ideia é que não é julgar um pai, uma mãe que está fazendo isso, porque o pai está protegendo. É o papel. Só que eu digo sempre assim, você tem que entender que esse excesso de proteção, ele vai causar uma pessoa que é incapaz de solucionar pequenos problemas. Então, assim, a mãe escolhe a comida, a mãe escolhe a roupa, a mãe escolhe a cor do tênis, a mãe escolhe onde vai usar o dinheiro, a mãe escolhe tudo. O pai, a mãe. Quando é criança. Quando é criança. Tá. Tudo. A criança ralou, não pode. A criança brigou, a mãe vai lá e briga com outra criança que brigou com o filho dela bate na outra e bate. Não pode sair, não pode andar, não pode tomar chuva, não pode tomar gelado, não pode nada, porque eu estou protegendo.
Na cabeça dela, ela tá fazendo bem. Às vezes foi uma pessoa que foi abandonada. Então, falando, eu fui abandonada, eu sei como dói, então eu vou proteger, porque aquilo lá eu não quero. Nunca se sentir pra não acontecer. Então, sem o menor juízo de valor. Mas é pro pai, pra mãe que tá nos assistindo, fala assim, eu preciso ter essa consciência. Então, super protege, aí vai passando pra adolescência, super protege. Vai pra faculdade, não pode pegar um ônibus, tá na faculdade, tem 20 anos, não pega um ônibus. A mãe leva, a mãe traz, a mãe faz a lancheirinha. Você tá falando da mãe, porque geralmente é mais normalmente é a mãe. O materno. Cara, é assim, ó, pra não achar que eu tô pegando no pé das mães. Primeiro, quando tem pai. Porque abandono, tem mãe que abandona, mas é a minoria da minoria. É muita exceção. A imensa maioria é pai que abandona. Sim. Quando tem o pai, aí tem o pai que trampa muito, que o pai solta na ladeira e deixa andar. Só paga as contas. Porque ele tá correndo e fala, deixa a mãe cuidar. Só que a mãe também tá trabalhando. Porque não tem mais essa configuração da mãe dona de casa. E o papai trabalha. Então a mãe tá trabalhando igual o pai, tem chefe, tem exceção, mesma coisa. Só que ela tem a carga dessa coisa de ter que cuidar. Né? Então, assim, mamães que estão aí, eu tô falando que é pelo coração, e 90% dos pais que estão na minha plataforma são mulheres. O pai no sentido homem, ele não é difícil. Os que estão lá são as exceções. Assim. Certo. São pais que estão preocupados, mas a grande maioria são mães. Então, aquela mãe que não dê... eu vou lá, eu fiz a lancheirinha pro meu filho, tem 20 anos. Cara. A lancheira até os 20. Você entendeu? Tipo... vira uma marmita, vai. Só que, na hora... Porque a gente acaba, né? A gente acaba, a gente fica no meio do caminho, a gente morre, a gente acaba. Muda, ou, sei lá, o filho passou na faculdade em outro estado, ele tem uma oportunidade de trabalhar em outro lugar. Não sabe fazer um arroz. Não sabe fazer um miojo, não sabe pegar um ônibus, não sabe nada, cara. Não sabe nada. E para esse adolescente não sabe nada, quando ele é jogado no mundo real, irmão, o mundo real atropela. Ele atropela. Só que você, imagina assim, você tem 20 anos, você vai expondo. A gente até tem um nome técnico para isso, que chama inoculação ao estresse. Então o que é inoculação? Quando a gente toma uma vacina lá de sarampo, a vacina de sarampo é um vírus de sarampo inoculado. Ele tem incubado. Tá. Ele está incubado, ele simula um sarampo, teu sistema de anticorpos aprende a lidar com aquilo, quando o sarampo real entra, ele já sabe como se proteger. Então que a gente chama disso de inoculação ao estresse. É como se eu aplicasse doses de estresse no meu filho pequenininhas. Certo. Exemplo, tá no restaurante. Aí a criança fala assim, pai, eu quero suco de morango. Você ganha o suco de morango. Parabéns, você vai ter seu suco de morango. Chama o garçom e pede. Já começa por aí. Mas eu tenho medo, eu não quero falar. Então deixa quieto. Então não toma o suco. Então deixa quieto. Aí a primeira vez você chama o garçom e fala assim, garçom, olha como eu converso com o garçom aqui, ó. Ele tá querendo um suco de... Você é perigoso? Você faz algum mal? Ele pode te pedir, do que você quer o suco? Tal. Então você vai ali na brincadeira, o garçom ri. E a criança vai se soltando. Falar, mano, o garçom não faz nada, eu posso pedir. E a criança vai se soltando. Só que o que é legal? Quando ela quer tomar um suco, a dopamina dela tá alta. Porque a dopamina é esse neurotransmissor que põe a gente para motivação. Então se eu falar assim, cara, tem R$1 milhão daqui 50 quilômetros, vamos andando? Vamos. A gente não anda 50 quilômetros por nada, mas se tiver 1 milhão a gente vai. Vale a pena. Ou seja, essa coisa da motivação é a dopamina. Então quando a criança tem essa motivação de ganhar um brinquedo, de tomar um suco, de essa coisa toda, ela já taca... Exatamente. Inclusive o sistema que a dopamina corre é o sistema de recompensa. Show. Então, quando a criança taca a dopamina alta, você encaixa um estresse aqui. Então você fala assim, você quer muito suco? Pede você. Eu pago. Quer pizza? Eu pago, mas você liga na pizzaria. Quer o brinquedo? A gente vai no shopping, você vai falar com o vendedor, você vai falar com o Aí já começa... E a criança na primeira, na segunda, pode ser que ela não queira. Ela tem medo, ela tem... Então assim, ó, eu vou fazer esse aqui pra te mostrar. Ó, vamos fazer junto. Olha aqui, ó, a gente pode chamar uma pessoa, pode conversar. Eu tenho um amigão lá de Uberlândia, o Claudião, e eu tô
falando o nome porque Brilhante. foi autorizado, né? Então tá bom. E é um caso muito, Parceiro. cara, muito legal. E ele tem um filho, Gustavo, lá, que eu chamo carinhosamente de Biruleibe, né? Eu chego, ai, Biruleibe e tal. E o moleque, mano, inteligente pra caramba e tal. Agora eu não lembro se ele fez 7 ou se ele fez 6. Acho que foi 7. Não, mas é 7 ou 6, né? Um moleque nota 1 milhão, assim. Moleque da hora e tal. Aí um dia a gente foi num shopping, assim, e a gente tava esperando o Claudião voltar. O Claudião tava no trampo e a gente ia encontrar com ele, o pai do Biruleibe. Aí eu tô com ele lá no shopping. Eu falei assim, vamos dar boa tarde pras pessoas? Aí ele falou, não pode. À toa. Não pode dar. Eu falei, será? O que será que acontece? Aí quando a gente entrou assim no shopping, tinha uma mulher segurança do shopping. E ela, segurança. Cara fechado. Aí eu cheguei e falei assim, vamos falar pra ela. Ah, não, tá brava. Não, vamos ver como fala. Cheguei assim, tudo bem, boa tarde. E aí o menino, a criança falou boa tarde, a mulher desmanchou, cara. Ela já, ai, boa tarde. Aí até o menino já se sentiu. E aí ele começa a associar, pô, quando eu sou gentil, as portas abrem. Olha que recompensa que eu tenho. Vou aí andando, assim, no meio do shopping, a gente falando boa tarde, e as pessoas boa tarde. Principalmente por causa de uma criança e tal. Cara, ali não foi fácil pra ele. É um estresse. Só que ali, cara, ele tá inoculado ali. A gente botou um negocinho de estresse nele ali. Puta de um desafio. O Joel J, que é um cara, né, famosíssimo aí, o Joel J, ele tem 3 ou 4 filhos. E ele tem um filhinho pequeno, que já deve ter uns 3, já tá andando e tal. É o mais novo. Mas é legal que o Joel J, ele fazia tipo 5 mil pessoas numa plateia, aquelas plateias gigantes. Ele entrava com o bebê no colo, e o bebê dava tchau, aí todo mundo tchau, tal. Daqui a pouco ele entrava, daqui a pouco o menino aprendendo a andar, ele fazia oi gente no microfone, todo mundo aplaudia. Esse menino hoje ele vê um palco de 5 mil pessoas. Pra ele não é nada. Normal, velho. É a coisa mais natural do mundo. Então, você expõe o seu filho, mas você expõe igual num laboratório. Eu não vou, porque isso aqui... Aí o limite é válido, né? Vai expor aos poucos. E aí, Rafa, tem uma questão aqui que é assim, ó. Um dos vídeos que eu falo sobre isso foi um vídeo que não sei se deu 1 milhão, mas foi um vídeo que deu 200 mil. Foi uma boa visualização. As pessoas falam assim, não, filho não tem que falar com pessoa estranha na rua, porque tem sequestro, alguém pode pegar é melhor meu filho ter timidez do que ser sequestrado. Porra, mas aí é muito extremo. Gente, vamos lá. Eu não tô falando pra você pegar o teu filho, soltar na Praça da Sé 8 da manhã e buscar 6 da tarde. Não é isso. Isso é extremo. É o outro extremo. Sim. Eu tô falando assim pra você expor o teu filho a falar bom dia pra uma pessoa que ele não conhece, a falar com o garçom, a falar com o porteiro do prédio. Pequenas doses de... Pequeniníssimas doses. De estresse. Né? Porque assim, se você fala, já vou botar logo uma dose forte já para resolver. Você traumatiza. É trauma. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público. Como é que a gente trata uma pessoa que tem medo de falar em público? Você vai e sobe com uma pessoa num palco sem plateia. Ali ela já começa a passar mal, suar, sem plateia, sem ninguém. Só o ambiente ali já trava. Põe ela, dá uma suadinha e tira. Depois vai de novo. Depois plateia de 2 pessoas, depois plateia de sei o que lá. Quando tem plateia cheia, você fala, põe sua cabeça da cortina e olha. Você vai escalonando isso daí. Pessoa que tem medo de elevador, pessoa que tem medo de cachorro. São doses, igual você falou. Isso. E aí no lance leva uma criança, expõe, né, com limite. E aí na questão de adolescente. O adolescente acho que é aquela fase que dá mais trabalho, pelo menos sempre ouvi dizer isso. Sim. Porém, tem alguns que se sobressaem. O próprio adolescente vai ter aquele que não vai pisar no palco e vai ter aquele de 14 anos que chega, já pega o microfone. Tem algum porquê? Foi o ambiente que fez isso ou ele nasceu assim? Tem um lance genético. A genética ou tem um lance genético. Do ambiente. Tem, assim, de novo, você pega o prézinho, creche lá, criança de 5 anos. Tem lugar, você chega numa creche, tem criança de 5 anos e fala, oi tio, tudo bem? Ninguém ensinou. Sim. Já é daquele jeito. Legal. Tem criança que já é mais retraída. Tem um teste, Rafa, que é muito legal, que os caras fazem assim. Eles pegam crianças no berçário recém-nascidas,
Assim, um monte de criança no Espalha. berçário, e ele pega e solta um som. Uma sirene. Pé, um barulho. As crianças que olham, tem criança que tipo, o que está acontecendo? Cadê a sirene? E tem criança que vira. Que ela vira o rosto para o lado oposto. E aí eles monitoram essas crianças crescendo, e as crianças que viram o rosto, elas têm uma tendência a serem mais pro lado introvertido. Mais retraída e que as a que outra. tipo, mano, o que tá pegando aí? Né? O que tá pegando aí que eu quero saber? Ser mais extrovertido. Então tem um componente genético, só que também tem um componente ambiental. Então o quanto que esses pais, por exemplo, a criança fala, o pai fala, você é burro, só fala besteira. O que eu quero? Fala demais, não para de falar. Ou seja, ela fica colocando... Ela já toma paulada. ou seja, falar tá errado, falar é ruim. Eu só falo besteira. Eu só falo besteira, eu sou burro. Se eu sou burro, aí o Rafa me chama pra vir no podcast e fala, eu sou burro, mano, vou lá fazer o quê no podcast se eu sou burro? Meu pai sempre falou, sou burro, aí o cara acredita. Só que olha que coisa interessante. Tem adulto que não vem no podcast, você convida, o cara é incrível, ele faz uma coisa sensacional, aí você fala, meu, você é muito bom, vamos lá no meu podcast, o cara não vem. Porque alguma coisa dentro dele diz que eu vou lá, não quero, melhor não, já tô nervoso aqui só do convite. E aí tem um processo que nós chamamos de respostas infantis desatualizadas. Respostas infantis desatualizadas. Desatualizadas. Então assim, o cara, marmanjão, tem 40 anos, mas quando ele tinha 5, a dona Bernadette, lá do prezinho, mandou ele lá na frente falar e falou que ele era burro. Tá ligado? Aconteceu lá um problema e ele falou assim, nossa, eu falei, fui chamado de burro e tal. Ele guardou. Ele criou qual que é o formato que você cria para não passar por aquilo de novo? Se esquivar. Então se eu não for lá na frente, eu não passo mais por isso. E aí, cada oportunidade que ele tem de passar por aquilo, ele se esquiva. Se ele se esquiva sempre, o que ele fica bom? Esquiva. Ele se esquivar. É tipo fugido. Muhammad Ali. Muhammad Ali, ele ficava desviando do cara, desviando, e o cara cansava, ele ia lá e batia. Sim. Então ele ficou bom em se esquivar. Aí sai, foge de tudo. Foge de trabalho, foge de relacionamento. Isso, só que chega um momento que isso não é mais consciente. Isso baixou da linha da consciência, ele fala, eu fujo, mas eu nem sei por que eu fujo. Se esquivando. E no processo de terapia, eu, às vezes pega esse tipo de coisa. Porque eu pergunto assim, lá numa conversa, né? Eu pergunto assim pra ele, como é que você sabe que você tá com medo? Se eu falar agora pra você, tem 1000 pessoas ali, eu vou abrir uma cortina, você vai falar pra 1000 pessoas. O que acontece? Eu com medo de... A boca seca, o coração dispara. Perna gelada. Me vem uma ideia de que as pessoas vão rir de mim. Sei lá. Começa. Tá bom. Beleza. Construímos um pensamento, corpo e pensamento, eles agiram dessa forma. Legal. Certo. É a primeira vez que isso acontece? Não, sempre acontece. Beleza. Se sempre acontece, quando que começou? Você nasceu assim? Aí eu falo, você já viu o bebê com medo de falar em público? O bebê quer comer, ele tá no restaurante, ele fala, embaçado, hein? Só chora e não vou ficar na boa porque embaçado, tem visita. Irmão, o bebê com fome, ele quer mamar e chora. E se não der mamar, ele chora mais alto, ele sobe o tom, porque ele não existe bebê com medo de falar em público, com medo de se expressar. A gente aprende a ter medo. É um negócio aprendido. Esse adulto, quando ele volta, aí ele lembra. Ele tem uma memória assim, nossa, mano, tá vindo na minha memória aqui na 2ª série, quando vai eu fui buscar lá na casa apresentar. do chapéu. E aí começa a ficar meio ridículo, né? Porra, eu, adulto, eu tô com medo da dona Cida. De 25 anos atrás. De química. Tipo, mas é uma resposta infantil, só que desatualizada. Porque naquele momento, Rafa, foi inteligente fazer isso. Por exemplo, o aluno sofre bullying. Certo. Ele chega, bullying. Toma. Chega, bullying. Aí um dia ele chega e fica na moralzinha, se esconde. Aí ninguém faz bullying com ele. Naquele momento é inteligente se fingir de morto. Se esconder. Funciona naquele contexto. Né? Só que ele faz isso no outro dia, funciona. Faz isso no dia, funciona. Faz isso, aí ele começa a se esconder, nem tem mais o perigo. Já ele mudou o bullying para outro colega. Você já viu aqueles casos que o cara tá no elevador? Já viu esses testes? Como que é?
Você, tipo, a pessoa entra no elevador. Certo. O elevador vazio. Ela entra no elevador lá. Aí entra um ator. O ator entra no elevador e põe a cara na parede, assim. Põe a cara na parede. Fica assim com a cara na parede. Cara, olha, estranho, né? Maluco. Cara na parede. Aí para no outro andar, entra outra pessoa, vai e põe a cara na outra parede. Aí entra um terceiro, põe a cara na parede. Aí a pessoa do nada vai e coloca a cara na parede também. Porque, tipo, é alguma coisa. Ela repetiu. Porque eu preciso fazer parte do grupo. E aí, nesses testes é legal porque a pessoa começa a fazer isso, aí sai um ator, entra uma pessoa normal sem ser ator. E põe a cara na parede, porque tá todo mundo. Já vai no. Ele começa a ver, tipo, tem que entrar aqui. Repete. Daqui a pouco não tem mais ator. Essas pessoas estão colocando a cara na parede e elas nem sabem por quê. Caraca. Tem um teste com um macaco que é muito legal, que eles pegam, colocam uma banana pendurada e colocam 10 macacos. Solta os macacos lá numa área e põe uma banana pendurada. Só que quando pega a banana, o chão dá choque. Um pequeno choque, um choque incômodo, assim. Encostou na banana, deu choque. Tipo, quem chega na área da banana, toma choque. Só que todo mundo toma. O choque dá no chão inteiro. Aí o macaco vai lá, os outros macacos começam a bater. Não deixa pegar. Aí o que os caras fazem? Tira um macaco que tomou choque e põe um novo, que nunca tomou choque. O macaco nunca tomou choque, ele entra, ele vê uma banana pendurada, o que ele faz? Já vai. Quando ele chega perto, os macacos pau nele. Bate, não deixa pegar. E aí eles vão trocando, um que tomou choque por um que não tomou choque. Um que tomou choque. Eles vão trocando. Chega um momento que tem 10 que nunca tomaram choque. E nenhum pega a bala, nenhum vai lá perto. Já bate. Porque eles estão condicionados já que não se deve pegar banana. Pegar banana. Eles nunca tomaram choque. Eles nunca condicionado. Mas eles foram condicionados a isso. Então você vê que é uma criança que se tornou um adolescente que se esquiva, que se tornou um adulto que se esquiva e enquanto ele não tiver consciência disso, ele vai se tornar um idoso que se esquiva, vai morrer. Mas dá pra cortar esse ciclo. Dá. Eu falo que assim, todo medo é aprendido. O que uma pergunta mais profunda aqui. O que você acha que adolescente sente? Cara, o adolescente ele tem uma questão, Rafa, que é assim. Eu junto um monte de pais e pergunto: qual que é o maior defeito do teu filho adolescente? Qual é o maior problema que você tem com ele? O que você mudaria? Se tivesse um botão aqui, o que você mudaria? Eu falava: meu filho não me ouve. Tem várias respostas, mas meu filho não me escuta, não me ouve, fica com fone, não me dá atenção, Só no videogame. Aí eu vou nos adolescentes. Se você pudesse apertar um botão que você mudaria um comportamento do seu pai, da sua mãe, o que você faria? Aí ele fala assim: meu pai e minha mãe não me escutam, não me ouve, não me entende. Quer dizer, um foi a culpa no Não, outro. todo mundo, ninguém está sendo ouvido e todo mundo quer ser ouvido e ninguém está ouvindo. Porque esse pai que quer ser ouvido, ele não está ouvindo. Se o adolescente está reclamando, certo? Certo, e ao contrário. E o contrário também. Então ele sente a mesma coisa que o... Isso. Então assim, o que esse adolescente sente é uma necessidade de aceitação desses pais, desse carinho. Eu gosto de falar assim: você olha pro teu filho barbudo, marmanjão, calçando 42 com o pé desse tamanho, cagando grosso, né, que fala lá. Só que dentro desse marmanjão tem uma criança que precisa de abraço. Cara, eu assim, já com certeza estou na casa dos milhares de alunos adolescentes que eu já dei aula. Certo. É inacreditável o que você consegue com o aluno quando você empodera. Eu não gosto muito dessa palavra, que ela está meio batida, mas quando você dá confiança, dá poder, dá... Eu estava dando aula numa escola, e aí eu não vou citar o nome nesse caso, porque não fui autorizado. Foi negativo. E uma aluna começou a falar assim para mim: William, como que funciona o remédio X? Tá. Aí eu falei: o remédio X funciona assim e tal. Ela falou: porque eu tomo esse remédio, e aí quando eu tomo me dá esse efeito, me dá isso o quê? E eu falei: não, mas aí você faz assim e tal, você consulta o teu psiquiatra, se tiver acima do nível, você pede para fazer uma nova dosagem. Trocando ideia com um adolescente sobre tomar remédio mental. Que não é um assunto leve. Mas estava muito leve. Ali, a gente batendo papo na sala de aula. Os outros 29 alunos ouvindo e tudo bem. Espectadores. Fazendo parte do negócio. Quando terminou a aula, a coordenadora assiste a aula.
Fica uma coordenadora da escola assistindo. Ela, emocionada, assim, veio falar comigo. Ela falou, nossa, eu queria ter filmado para mostrar para coordenação. Então, eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou assim, aquela menina, ela não fala. Ela não fala. Não, ela não fala. Nem sobre outros assuntos. Ela não fala. Essa coisa do remédio para ela é assim, ninguém pode saber. Mas é o assunto que ela domina e que ela gosta. Mas ali ela sentiu um ambiente em que ela podia conversar. Ela contou que tomava remédio. Pelos colegas. Por tudo. Pelo ambiente Senai, que foi proporcionado ali, de tipo, todo mundo aqui tá cagado. Todo mundo. Todo mundo toma remédio, todo mundo tem ansiedade. Falei, se você é perfeito, pode ir embora. Então, eu também. Podcast, eu também tomo remédio. Exato, essa cara. Roda de conversa. Eu também tenho ansiedade, eu também tenho medo, também tenho insegurança. Eu também. Sim. O pessoal fala de falar em público. Pô, William, eu vejo lá 3.000 pessoas lá, você dá palestra e tal. Eu falo, você acha mesmo que eu chego num palco para 100 pessoas e entro de boa? Só falar pra 100 pessoas. Dá uma tremidinha. Toda vez, cara. Meu negócio é barriga. A barriga. Puta, velho. Dá gelada. Dá uma gelada, dá não sei o que, velho. Você fala, mano, vou dar uma diarreia agora aqui. Não é hora de ter. Toda vez. Mas passa. A diferença passa por quê? Porque eu sei que vai dar e vai passar. Vai, tipo, é um negócio que vai vir, meu sistema vai proteger. Em 5 minutos eu tô normal. Baixo, adrenalina, baixo. Eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Então eu gerencio. Lembra que eu falei do controle? Eu não controlo. Não. Decidi não ter medo. Não vai dar nó na barriga. Não. Dá. Só que eu falo assim. Sistema funcionando. É assim. Tá. Mão suando. Nossa, minha mão, cara. Quando eu vou passar microfone pra outra pessoa, assim. Escorrega. Cara, o microfone tá. Eu até. Assim, tudo bem. Olha que plateia bonita. Eu dou aquela secada no microfone e passo pra pessoa. Porque é uma coisa que, tipo, a minha mão sua muito. Então, assim, abri um outro assunto pra você ver, mas eu volto lá à tua pergunta. O que o adolescente sente é essa necessidade de ser aceito também pelos pais. Porque os pais, às vezes, naquela ânsia, e vou abrir um parênteses importante para ser repetitivo, para ficar marcado, não é julgamento. Eu nem filho tenho pra falar que os outros estão criando errado. Não é isso. Mas é pra alertar, pra conscientizar que, assim, quando eu converso com o adolescente fala assim pra mim, eu queria que o meu pai conversasse assim comigo. Porque você tá ouvindo ele. E eu tô ouvindo, mano, os moleques me contam aquelas... Barbaridade. Adolescente, velho. Coisa do cotidiano. Adolescente, sabe? Então, assim, eles me contam e ele fala, eu queria... Só que aí eu falo pra ele assim, não me compara com seu pai, sabe por quê? Porque daqui 10 minutos eu vou embora e tudo bem. Teu pai tem uma obrigação de te criar, claro. Então às vezes ele tem que ter outro posicionamento. Então eu venho lá e faço uma defesa ali dos pais pra dizer pra aquele adolescente que não é maldade, sabe? Mas assim, ó, os pais que estão ouvindo, às vezes é ouvir uma coisa, você quer já... quebrar na voadora, porque como assim? E aí você tem assuntos que se gerenciar e falar assim, ser gerenciado. Me conta. Porque assim, ó, o teu filho vai ter dúvidas sobre droga, teu filho vai ter dúvidas sobre sexo, teu filho vai ter dúvidas sobre amizade e ele vai aprender com alguém. Se não aprende na rua, com alguém aprende em casa, aprende na rua. Em algum lugar. Isso é fato. Na internet. Hoje em dia na internet. Irmão, chega no chat GPT e pergunta o que você Qualquer quiser, coisa. ele te responde com detalhes, com fonte de tudo. De busca. Você entende? Sim. Então, assim, pra quem tá nos assistindo, é legal de falar assim, você... E não é passar pano, ser um pai ausente, ser um pai que não liga pra... Não é isso. Só que assim, pô, meu filho usou droga, mas vamos pegar um caso grave. Meu filho experimentou droga. Você pode, opção A, quebrar ele na porrada, caibrada no lombo. Né? Filho é teu, faz o que você achar que é certo. Mas é a hora de educar. Porque ele, o que ele tá sentindo? Putz, vou apanhar, fiz coisa errada. Besteira. E aí você vem e acolhe. Você fala, não, vem cá, vamos trocar ideia. Por que você fez isso? Você sabe o mal que você faz? Você sabe isso? Ali é a hora de educar. Porque assim, beleza, você vai dar um pau, beleza, mas não resolve. Resolve, cara. Quantas pessoas a gente conheceu? Continua.
A gente vê violência na rua, violência, tipo assim, polícia pegou o cara e ripou. Esse cara para de roubar? Não para. E pega raiva volta pior. E volta pior. Então, assim, é muito triste quando um adolescente, ele sente essa coisa ruim, esse sentimento ruim, com os pais. Que é onde ele deveria falar assim, tô com um problema, vou encostar no meu pai, vou encostar na minha mãe. E a criança, o adolescente que não tem pai e mãe? Então, aí tem que correr para algum... É um problema, né? Alguém vai criar esse adolescente, tem um tutor, né? Vai. Alguém vai criar. Ou são os avós, ou são tios, ou ele está numa instituição. Você sabe que tem um estudo muito famoso na neurociência, Rafa? Eu estou dizendo os estudos aqui porque a galera às vezes curte e fala. Entra no Google e pesquisa sobre isso que você vai achar, porque são estudos muito famosos na neurociência. Na década de 1980, tinha a União Soviética, ela tinha vários países que eram ligados, e um dos países era a Romênia. Né? A Romênia era um dos países. E aí o que aconteceu? O presidente da Romênia, na época, um ditador, ali no caso, né? Ele proibiu método contraceptivo porque ele queria que a população aumentasse. Tá. Porque ali, no contexto de Guerra Fria, assim, vamos aumentar a população para ter exército, para ter gente, para ter produtividade e tal. Então ele proibiu. Não podia ter preservativo, pílula, nada. O povo tinha que procriar e fazer filho. O que aconteceu? Muita gente teve filho e abandonou. Não queria ter filho, não usou método contraceptivo e começou a ter filho. E aí começou a encher orfanato. Na Romênia? Na Romênia. Em 80? Década de 1980. Começou a ter muita criança em orfanato. Explodiu as crianças em orfanato. E uma diretriz que os orfanatos da Romênia tinha era de não gerar nenhum tipo de conexão com aquelas crianças, as cuidadoras. Porra. Então, tipo, a cuidadora ia lá, porque ela estava chorando, ela pegava e dava uma mamadeira e saía. Não tinha abraço, não tinha vem cá, me come. Criou, assim, manteve vivo. Que isso não é criação, né? Isso é manter vivo. Deu comida, deu água, mas não tinha vínculo, né? E hoje, até conhecido como bebês da Romênia, esse caso, começaram a acompanhar essas crianças. Hoje são adultos, porque isso aconteceu na década de 1980. E aí você tem diversas dificuldades, transtornos mentais, problemas, dificuldades, um monte de coisa com essas crianças pela falta de afeto. O desenvolvimento do cérebro desses adultos hoje, o desenvolvimento do cérebro com problema de desenvolvimento. Por quê? Porque quando você está criado numa casa com estímulo, com amor, você aprende a ler, você aprende a figurinha. Vamos brincar aqui na mesa, o macarrão que é azulzinho, o macarrão que é amarelinho. Essas crianças não tiveram nada disso. Então, problemas cognitivos, porque não aprendeu a fazer as coisas no prazo. E uma criança dessa, onde que ela poderia se escorar, velho? Cara, se abrir. O adolescente da Romênia, velho. Primeiro ponto. Existem coisas na formação de um ser humano que chama janela de oportunidade. Vou te dar um exemplo. Sabe a história do Mowgli? Esse menino lobo. Menino lobo lá que foi criado, bebê, foi jogado na selva e os bichos criaram lá. É uma desenho. Uma fábula da Disney lá, sei lá se é da Disney. A Disney andava pegando história dos outros, né? Mas assim, se aquilo acontecer de verdade e uma criança não tiver contato com outros humanos até os 7 anos, é impossível ela aprender a falar. Então, aos 7 anos, e de novo, biologia não conhece calendário, então pode ser pra cá, mas 8, 6. Uma referência de 7 anos, se a criança não aprende a falar até os 7 anos, ela nunca mais aprende. E a gente consegue ver isso na nossa sociedade, que é o seguinte: hoje, criança aprende um monte de idioma. Ela começa no YouTube, veja, um monte de idioma. Quando ela aprende idioma, ela aprende fonema. Já percebeu a dificuldade que você foi alfabetizado bilíngue? Não. Não, eu também, sou português. A dificuldade que a gente tem em falar the. Aquela linguinha no céu da boca. Aí o inglês fala assim, não é the, é the. Aí você fala, é the. Ele fala, não, é the. Ele fala, papo de louco, mano, eu tô falando isso. Mas por quê? Porque a gente não aprende a falar aquele fonema. O chinês que fala flango,
Que a gente ele não consegue, porque na formação ali até os 7 anos, ele não conseguiu aprender um fonema. Quando chega na fase adulta, essa parte que formatou isso já era. Puta. Por isso que você... Cara, tem quantas pessoas moram no Brasil? 50, 60 anos, você fala, o cara é italiano, o cara é português. O cara não consegue não ter sotaque. Né? Porque você tem uma construção ali até os 7 anos. Então, existem casos graves como esses aí, que a criança perdeu a oportunidade de aprendizado, que na fase adulta o boleto vai chegar lá pra ela, né? Que é igual usar droga na adolescência. Um chute num negócio que está frágil ali, né? Agora, nunca é tarde. O cérebro sempre vai ter a capacidade de se readequar. Então, um processo terapêutico, ele sempre vai dar orientações de como que ela consegue passar por aquilo e ter uma qualidade de vida. Se não resolve, pelo menos atenuar sintomas. Mas é reaprender várias coisas. Então eu pego esse exemplo para te falar assim. Imagina uma criança que até os 7 anos viveu numa região de guerra. Tá. Guerra, mano. Ela vê gente sem cabeça, ela escuta bomba, ela tem que se esconder quando vem o inimigo. Clima de guerra. Troca de tiro, tá dormindo, passa tiro no lugar, vê a mãe morrer. Só desgraça. Só desgraça. Desgrama. Até os 7 anos. Quando ela faz 7 anos, acontece um processo chamado poda neural. O que é a poda neural? O cérebro pega os neurônios que estão sendo utilizados e aqueles monte de neurônio que não está sendo utilizado, ele fala, por que eu vou ficar mantendo neurônio que não usa mais? Então, para uma gestão energética, ele faz uma poda neural, ele mata esses neurônios. É uma morte programada, ele vai lá e termina. O que essa criança gravou até os 7 anos? Guerra, tiro, bomba, cabeça rolando. Então, assim, qual que é a tendência desse adulto? É se proteger, tá num lugar, ouvir um barulho, ela já fica assim. Ela não vai ser alguém que vai se abrir com tudo. Será que esse cara é meu inimigo? Criança que foi abusada na infância, fica lá, né? Ela não confia nos outros. Então, assim, cara, pra você reverter isso na fase adulta, é muito difícil. É impossível? Não, mas é um trabalho. Tem que tratar. Mas tem que tratar. Porque aí o que acontece? Se você simplesmente não trata, então não dá para resolver, eu não vou tratar. Só que você atenua sintomas. Então, se a pessoa tinha uma síndrome do pânico nível 10, se ela tiver uma síndrome do pânico, ela vai ter uma síndrome do pânico nível 2. Já diminui bastante. E ela tem onde correr. Ela chega no terapeuta e fala assim, mano, eu pensei em suicídio, semana foi intenso. Eu tive uma crise. Como é que você se lidou com a... Então, o terapeuta ajuda você a desembolar aquele fio. Sabe fone de ouvido que a gente bota no bolso? Tem um desenho clássico que eu até bolei pra tatuagem, assim. É o cérebro na mente e uma mão, como se fosse um cadarço, desembaraçadamente. É bem isso que você está falando. Isso. Que o terapeuta vai lá e puxa a linha. Então o terapeuta, ele tem ferramentas técnicas que ele vai destrinchar esse bolo de fio, essas ideias. Então, o cérebro tem capacidade de reaprender. Quanto mais idade, mais difícil. Então você imagina assim, cara, você pega uma criança de 6 meses, 1 ano, e põe ela... 6 meses não, mas vamos por 3 anos. E põe ela na Alemanha, que é um idioma, não tem nada a ver com o nosso. Muito difícil. Nada a ver com o nosso. Põe ela na Alemanha. 6 meses tá falando fluente alemão. Puta, mano. Nós, cara, para aprender espanhol, que é muito parecido, é um trampo. 2 anos, morando lá. É um trampo para aprender uma língua que é quase igual. Então, o cérebro, ele vai perdendo. A criança é muito plástica. Igual o cérebro. Ela é muito plástica. O cérebro dela tá aprendendo um HD limpo, né? Isso. A gente tem mais dificuldade. O que não quer dizer que o adulto não seja capaz de aprender, de ter novos comportamentos, de conseguir gerenciar isso. Só que a adolescência é um quadro importante para o que vai ser esse adulto. Eu gosto de dizer, Rafa, que é assim, é um vale. Imagina que é a infância, a adolescência e aqui é a fase adulta. Você tem que passar esse vale junto com o adolescente. Não dá pra pular. E tipo assim, mano, você vai passar por um vale.
vai ser embaçado. Mas eu tô junto com você. A gente vai passar junto. E aí a pergunta é, que adulto que você vai entregar lá na outra ponta? Se você estimulou, se você deu limite, se você ensinou, se você protegeu, você vai entregar um adulto. Se você brigou, se você desconectou, se você... Eu mando. Não, vai ser mais difícil. Eu ponho comida em casa, então eu que mando. É sabe? aí que começam as crianças que tiveram, teoricamente, não sofri bullying, não sei o que, mas em casa não tinha esse apoio. Desconecta. É igual quando um adulto, um marmanjão, entra lá no meu comentário e fala assim: eu apanhei e não aconteceu nada. Isso aí você tá falando um monte de tá borda. xingando na internet. Você tá no comentário xingando e não aconteceu Quem nada. você nem conhece, rapaz. Se deixar pra esse assunto aqui, ele atrai muito. E a gente vai até, sei lá, eu quando. Mas, cara, gostaria muito de agradecer. É bem esclarecedor o seu papo. Galera que te assiste aí tem muito aluno seu, né? Legal. Assiste. Aí você vai ver. Isso tem de adolescente até? Tem por quê? Porque eu tenho os adolescentes que eu dou aula, que me seguem, e tem os pais desses adolescentes que me seguem, e tem os avós. Muito legal, né? As vovós. 3 gerações. E o pessoal às vezes fala assim, mas a mãe fala assim, pô, eu crio ali, mas a avó estraga. Eu falo assim, vó, a ciência não alcançou. Não chega. Vó é vó, mano. Vó é da hora. Isso então aí. A avó é a mãe, o amor da mãe passando pano. Então vó a gente não briga. Sensacional. Repete pra nós, por favor, teu Instagram. @william.borghetti. Só que se colocar lá na busca neurocomunicação, o meu primeiro item lá que aparece é o meu. Perfeito, William. Obrigado, cara, mais uma agradeço, vez. Rafa. Sigam o William, bate um papo, entre em contato. Lembrando que nós também estamos no Instagram como @eutbm, que é o também abreviado, por causa dos adolescentes e dos jovens que abreviam tudo. Muito bom o nome. eutbm.podcast. Se o assunto fez sentido para você, neurociência, saúde mental, adolescência, curta esse vídeo, compartilhe com alguém e inscreva-se no nosso canal. Toda terça-feira às 21h estamos no ar com uma novidade, com um convidado diferente. Até terça. Valeu!